É isso aí, gente. Nós estamos conversando sobre essa questão das péssimas condições de trabalho em várias unidades, vários centros de educação infantil e escolas, né? Porque quando a gente fala sobre isso, não é privilégio da escola ou do centro de educação infantil. Como a França colocou agora há pouco, existem escolas com prédios excelentes, muito bem cuidadas, adequadas, que as crianças realmente têm um padrão de educação muito bom. Mas existe um outro tanto de escolas que estão caindo aos pedaços, em prédios que não são adequados para a escola, prédios adaptados, alugados, né? Que eram para ser temporários e acabam ficando largados, né? Porque aqui tem isso, né, França? O temporário vira permanente, ninguém mais reclama, cai na rotina, né? E é o caso da escola que a gente vai mostrar as fotos agora, que é a Escola Jandira Bourdion, que está na provisoriedade já há 11 anos, né? Desde 2004, no próprio governo do atual prefeito, Rubens Bom Tempo, essas crianças foram levadas para essa fábrica. Olha lá, essa é a condição, vidro quebrado. Isso aí parece uma escola, gente? Aí você passa em algumas escolas, tudo bonitinho por fora, né? É uma escola que eu sempre gosto de citar, é a escola Rubens de Castro Bom Tempo, que é lá no Vila Felipe, toda bonitona, né? Você olha aquela escola, dá gosto de ver, né? Inclusive de entrar também, né? Mas não pode ser assim só na escola que leva o nome do pai do prefeito. Tem que ser em todas. Tem que né? ser em todas. Tem mais fotos? Olha lá. Jean vai passar para nós mais umas fotos. E olha lá, olha, veja bem, gente, olha o detalhe dos vidros. E agora a gente está chegando na época do frio, né, gente? Imagina que geladeira vai ser estudar numa sala que tem isso aí, que não tem janelas sem vidro. Olha a condição da escada, do acesso. Isso aí é do lado das salas de aula. Então é óbvio que o que cai aí, da água que corre aí, infiltra na parede de dentro de sala, né? Olha o estado da calha. E você olhando assim, você fala, isso é da casa de uma pessoa que não cuida do seu terreno há muito tempo, né? Uma pessoa descuidada. Não, não. Isso é de uma escola pública. Século XXI, né? Cadê a rampa de acesso nessa olha lá, escola? olha o lugar, olha o telhado. Aí não cai gotinha não, gente. Aí cai uma cachoeira, né? Quando, nessas últimas chuvas da semana passada, as crianças ficaram com as carteiras no meio da água, gente. Tem aula de natação agora, lá na Escola Jandira Bourdion? Deve ser nova modalidade de ensino. Na educação física lá deve ter agora natação. É realmente uma Olha lá, olha a condição. Isso é condição de parede, isso é condição... Olha bem. Tudo caindo aos pedaços, né? Não olha dá lá, para entender. O emboço está caindo. Isso não precisa ser engenheiro para saber que isso daí está perigoso, que isso daí está desmontando, não, gente. Qualquer pessoa leiga vai olhar essa parede e falar, isso aí está desmontando, vai cair, né? No mínimo o emboço vai cair. Se o emboço está assim, geralmente tem problema na estrutura, né? Porque está parecendo, inclusive, placa, né? Placa por cima da parede, para dar o jeitinho, né? Porque quando não tem o local adequado, vai lá e dá um jeitinho, faz uma maquiagem. Agora eu te pergunto, né? As crianças precisam disso? Olha a condição, gente. Não, não precisam. O que é isso, França? Que fogão é esse, né? Olha, eu vou te falar, hein? Esse fogão, é impossível esse fogão estar em funcionamento. Então, nós já aproveitamos para chamar aí o NAI e o CAI para fazer uma visita urgente a essa escola, né? Para ver as condições dessa cozinha. Porque se esse fogão está em uso, já é um absurdo. Se não está, pior ainda. Porque com esse... Olha, isso é... Mas isso também virou moda, né, França? Deixar coisa fora de uso, guardada dentro de escola. A escola virou depósito de lixo. Será que a vacina de todos estão em dia, gente? Contra a tétano? Porque, pelo visto, aquilo ali está num estado deplorável. Mas se não tem nem exame... vai ter, né? Vai ter campanha vacina. De vacinação. Vai lembrar que a pessoa precisa tomar vacina? Não vai lembrar, A saúde do trabalhador não se envolve nessas questões, né? Não existe nada preventivo. Nós não temos CIPA, não temos nada, temos né? nada. Ali, gente, o balde ali, gente, é igual casa da pessoa que está lá passando uma necessidade danada, um perrengue danado, que não tem dinheiro para comprar a telha, né? Na prefeitura também é assim. Olha lá, embaixo da pia, lá perto da pia, tem que ter balde, porque escorre água ali. No sifão. São coisas mínimas, gente, coisas básicas. Essa escola não tem o básico, tá? Isso aí é uma coisa que não dá nem para se chamar de escola. Agora, os profissionais da educação de lá vêm já tentando denunciar essa situação há bastante tempo, já conversaram, não é de pouco, a diretora tem se mobilizado também.
Agora, a prefeitura tem que parar com essa questão de querer esconder a verdade e de querer esconder a realidade. Porque a imprensa vem sendo barrada. A imprensa não consegue entrar lá para comprovar. Não consegue entrar em nenhuma Isso acabam escola. sendo fotos que são enviadas por pais de alunos, profissionais de educação, né, vizinhos. Ou da própria fiscalização, de repente, que foi, porque foi o trabalho de fiscalização do Legislativo que levou também, a né? aparecer. A vereadora Gilda Beatriz fez uma visita lá da Comissão de Educação. Porque, na realidade, é para isso que serve o Legislativo, para fiscalizar o Executivo, né? É isso aí. É isso Acho que os aí. vereadores, todos os vereadores, devem se mirar nessa situação, porque a gente vem levando para a Câmara, já não é de hoje, nesses 3 anos, e no governo anterior, inclusive, é óbvio que também, as situações dessas escolas. Mas quando a gente chega lá, às vezes os vereadores fazem aquela cara de não, isso não é possível. Não, né, França? Não, eu não estou acreditando. Não, isso coisa não dessa. tem. Não tem escola, não. Vocês estão aumentando, vocês estão querendo fazer uma campanha contra. Ninguém quer fazer campanha contra ninguém. A gente quer melhor condição de trabalho, local decente para que as crianças possam estar. A gente já falou isso várias vezes, mas vou repetir, para quem ainda não entendeu. Para nós, não importa quem é o prefeito. Se é Papai Noel, se é Pinóquio, se é Ursinho Poo, tanto faz como tanto fez quem é o prefeito. Porque educação, gente, não pode ser programa de um governo. Educação tem que ser programa de Estado. Entre quem entrar, saia quem sair. Exatamente. A educação tem que continuar com qualidade, com condições. Não pode ficar dependendo do prefeito A, prefeito B. As coisas têm que funcionar de maneira adequada. Porque a gente já falou sobre isso também. Funcionário público é funcionário de carreira. Entra o prefeito, tinha um Mustrange, agora tem um Bom Tempo, ano que vem vai ser sei lá quem. Eles passam, mas as crianças e os profissionais da educação ficam. Então, tem que ter políticas públicas para a educação, independente de quem é o prefeito. Políticas mais permanentes, gente. E quando a gente fala em políticas, não é política partidária. Ninguém quer saber nem o partido de ninguém. A gente quer, sim, que a nossa cidade tenha um plano municipal de educação que possa estar prevendo várias situações, que possa garantir a qualidade, não só pedagógica, mas também de condição de trabalho. Quando a gente fala em condição de trabalho, França, às vezes as pessoas pensam, mas o sindicato só vê o lado do profissional da educação. Não. É assim, França? Não é assim. Boas condições de trabalho, ela quer dizer que nós queremos um prédio adequado para quando esse profissional está recebendo aquele aluno no seu período escolar, ele tenha condições de ter uma educação de qualidade. Porque um prédio, ele tem que ter acesso para cadeirante, ele tem que ter saída de incêndio, ele precisa ter todos os cuidados que a lei pede. Banheiro com porta. Porta na sala de aula adequada, né? Porque se acontece alguma coisa. E tem escola, França, que a gente já viu, inclusive, que funciona trancada, gente. Não só o portão de fora, não. Mas portões dentro da escola, dividindo setores, trancados. Isso é proibido. E o pior disso tudo é que é um portão só. E é proibido, gente. Sabe por quê? Porque se tiver alguma emergência, morre todo mundo. Então, a gente faz uma solicitação também à Secretaria de Defesa Civil, ao Corpo de Bombeiros da nossa cidade. Ao corpo muito importante. Que faça visitas. Sabe por quê, gente? Nós fomos visitar uma creche esses dias, um centro de educação infantil, e a gente foi lá para ver outras coisas, outros detalhes. Ver a alimentação, ver a condição física. E quando eu olhei para o extintor, eu quase caí dura para trás. O extintor estava vencido desde 2012. Nós estamos em 2015. Tá? Então, tem que ter uma fiscalização em relação a isso. Na área privada não tem fiscalização? Chega na empresa, não tem que ver, não verifica se o extintor está vencido, se está no local adequado. Numa outra escola grande que a gente foi ali no Carlos Chagas, no local que era para estar o extintor de incêndio, estava uma bancada de comida. Self-service, aquela que esquenta a comida, que fica no banho-maria. Estava no lugar que era para o extintor. Porque existe um espaço reservado, certo, para estar o extintor de incêndio. Tem pintura no chão, tem pintura né? no chão. São os métodos realmente de segurança que pede. Então, a nossa surpresa foi enorme, né? Então, a gente constata que está faltando aqui na nossa cidade um trabalho integrado entre as secretarias.
A Secretaria de Segurança, de Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros, eles têm que fazer trabalho, sim, dentro das escolas e centros de educação infantil. Aquilo ali é um prédio público frequentado diariamente por centenas de pessoas. Então, essas pessoas estão correndo risco quando não há laudo da Defesa Civil, porque quando tem em comunidade casa com problema, a Defesa Civil vai lá e interdita. Tem escola que está precisando ser vistoriada, sim, e que está precisando ser interditada. Não é só por conta de barreira que se interdita imóvel, não, gente. Não, nós estamos precisando das nossas escolas de segurança, nós estamos precisando da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e da Vigilância Sanitária. Porque eu acredito que a partir do momento que todos esses serviços começarem a agir em conjunto, não vai ter mais esse tipo de problema. Aí sim, o Executivo vai fazer a parte dele, que é reformar as escolas. Ou, de repente, quando não tiver condição de reformar, como é o caso da Jundiaí Bojão, porque ali não tem condição de ser uma escola. Tem que ter um outro prédio, um outro terreno, porque aquilo ali não é uma escola. Tá, mas aí você pega, por exemplo, no Quitandinha, existe um prédio lá do Estado, que é um CIEP, que está sendo usado pela FAETEC, foi usado pelo Fórum. E pelo CEDES. Pelo né? CEDES. Aquele, né? Vai ser usado por todo mundo. Menos para a escola, né? Porque fica na rua de trás ali, não dá ibope, ninguém vê. Agora, gente, se tem um prédio daquele, uma escola daquela, construída para esse fim, por que que ao invés das crianças estarem jogadas em galpão, em fábrica velha, não vai para uma escola? Não faz um convênio com a rede estadual de cessão daquele prédio? Lá em Cascatinha aconteceu isso. Então, O Estado não tinha mais interesse em usar, não tinha público para encher o CIEP de Cascatinha. Houve um convênio com a prefeitura, uma cessão de espaço, e a escola Amadeu Guimarães foi para lá. Né? Então, isso é um trabalho de você poder fazer planejamento. Quando o governo entra, ele sabe muito bem quantas escolas tem, onde elas ficam, e em 2 meses de governo, já dá para ter visitado todas elas e saber quais as condições. As que não estão em condições, gente, não dá para esperar o fim do governo para fazer qualquer coisa, não. Né? As crianças e os profissionais da educação estão lá penando desde o início do governo. Já estavam do governo anterior, que também não fez quase nada em relação a isso, tá? A gente não está aqui para ficar amenizando o serviço de ninguém. Cada um tem que saber falar do seu serviço. É da competência, sim, da Secretaria de Educação e da Secretaria de Obras. Estava vendo esses dias, tinha um lançamento na internet de um programa do governo aí, que é para engenheiro, para estar participando nas casas das pessoas, né? Ajudar em projeto. Interagir. Agora, por que não tem engenheiro da Secretaria de Obras fazendo isso nas escolas? Fazendo essas visitas regulares, fazendo esse mapeamento. Porque também não adianta mapear e não fazer nada, né, França? Não adianta nada. Eu acho que tem que começar por aí. Tem que ser um trabalho limpo e demanda tempo, bons profissionais e tem que ter economia, né? E eu acho que a boa economia começa se todas as nossas secretarias do município fossem para um único prédio. Aí sim, porque não precisa dessas casas que hoje são ocupadas pelas nossas secretarias. Vão para um prédio só. No lugar que estão essas secretarias, começa a colocar nossas crianças no lugar dessas casas. Sim. Mais educação infantil. Por quê? Porque nos 6, a fila está enorme. Eu sei que está se fazendo de tudo. Tá, que bom. Só que ainda falta muita criança para entrar no 6. Outro dia eu estava conversando com a mãe, conversando comigo no ponto do ônibus. Ela estava triste, desolada, ela perdeu um serviço porque ela não tem onde deixar o bebê. É triste uma mãe por ter que trabalhar e não ter onde deixar a sua criança. E não é a realidade de uma pessoa só, né? Não é. Essa é a realidade de muitas Aí você pessoas. pensa, vamos fazer uma economia, então, no município? Ô, França, você falou em economia, chega até a me dar uma coceira, gente, quando fala desse negócio de aluguel. Tem uma casa, um casarão alugado na Avenida Queller, uma das avenidas mais bonitas de Petrópolis. Cara, nossa. Que está sendo pago um aluguel, gente, fora de qualquer tipo de realidade. Sabe, lembra do valor do aluguel ali, França? Não, mas eu sei que é cerca de 30 mil reais, cerca de gente. 30 mil reais. 30 mil reais para uma escola. Tem uma placa lá dizendo que aqui vai ser uma escola de, como é que é? Inclusão, né? Nunca ouvi falar disso, de escola de inclusão. Porque inclusão é quando você pega o aluno e inclui numa escola comum.
Isso é inclusão. O ensino regular, Né? Que também mesmo. tem que ser altamente discutido e questionado, porque você incluir sem condições também não adianta nada. Mas você alugar um prédio, deixar ele parado lá, 3 anos, para que um dia será esse tal centro de inclusão, isso é muita cara de pau, gente. Tem que averiguar de quem é essa casa, por que esse imóvel ainda não está em uso ainda. Porque o que sempre foi dito é que as crianças que estão no Paulo Freire, os jovens e adultos que estudam lá, passariam para essa casa. Né? Porque lá na Escola Paulo Freire, quem já foi visitar, é uma escadaria danada, o chão, aquelas pedras grandonas bonitas no chão, só que as crianças caem, os adultos caem ali e se machucam. Então, se você vai fazer uma casa para pessoas portadoras de necessidades especiais, você tem que ter um espaço adequado. Aí você aluga um espaço que é para ser o adequado e larga para lá. Esses dias capinaram, porque eu já estava querendo saber se tinha onça no quintal. Porque o mato estava dessa altura, maior que eu sou baixinha, passando ali na calçada na Queller, o mato estava mais alto que eu. Então, realmente, estamos aguardando que a prefeitura dê conta disso. Por que esse prédio está alugado há tanto tempo e essa escola não vai para lá? Por que outras escolas, por que estão em fábricas caindo aos pedaços e não faz a reforma que tem que fazer? Porque quando vai se alugar, não se aluga um local decente, já pronto? Porque é isso, a Casa da Santos Dumont, quando foi reformada, gente, a reforma ali saiu por quase 1 milhão. Então, tem que fazer um anúncio aí, quem tiver com sua casa caindo aos pedaços, aluga para a prefeitura, que a prefeitura vai dar um jeito para poder... Né, mas só faz obra de grande vulto em certas casas. Porque lá nessa fábrica no Quitandinha, não teve nem obrinha daquela da casa da gente. Obrinha de pobre, não. Não teve nada. Nada. E não é falta da diretora e dos demais profissionais da educação estarem reclamando, não. Os pais também. Teve reportagem essa semana no SBT. O pessoal está com a boca no trombone mesmo. Está faltando só a prefeitura dizer a que veio e se vai fazer alguma coisa antes de acabar esse governo. Né? Nós vamos para o nosso intervalo e já voltamos.